Olá, estamos passando para deixar mais uma aula para você, que é aluno do nosso curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero compartilhar agora a tela com vocês dessa nossa aula, que é a aula de número 13, a 13ª aula desse nosso curso. E nesta aula nós vamos ter a oportunidade de ver os princípios, né? Os princípios que regem os batistas, né? Que caracterizam os batistas. Você vai entrar na primeira igreja batista no Andaraí. É uma questão de transparência, de honestidade, não é? Nós revelarmos a você como pensam os batistas. E eu creio que você vai gostar. É o nosso jeito de ser. É a aula número 13, Princípios Batistas, ok? Então, vamos dar prosseguimento? Os princípios batistas, que constam da sua apostila. Você pega, vai lendo, e eu vou lendo com você e vou comentando algumas coisas, tá bom assim? Então, primeiramente, vamos para a questão da autoridade. Quem é a autoridade para os batistas? A primeira autoridade que nós encontramos aqui, nesses princípios, o que eu quero destacar, é Cristo como Senhor. Cristo como Senhor. A fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que não há dúvidas quanto a isso, né? Pois ele é o cabeça da igreja. Sua soberania emana da eterna divindade e poder, como o unigênito do Deus Supremo. De sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é todo-poderoso, é o Deus que tem o poder, é o unigênito de Deus, é o Supremo, não é? De sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa, ele é, pois, o cabeça da igreja com toda a autoridade. Ok? Até aí tudo bem? Sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita e santidade divina. Então, a sua autoridade é uma expressão do amor. Ele nos ama e, por isso, ele precisa nos dirigir. Quem ama, dirige o amado. Ainda mais nós que somos tão limitados, precisamos da direção do Senhor. Isso é uma questão de amor. Sabedoria infinita, a sabedoria dele é ilimitada, como não ser a nossa autoridade? Nós queremos ele como nossa autoridade. A igreja, ela está muito bem dirigida por uma autoridade como o Senhor Jesus Cristo, que nos ama, é justo e tem uma sabedoria infinita e santidade divina, né? E essa liderança e autoridade do Senhor se aplica na totalidade da vida. Dela procede a integridade do propósito cristão, o poder da dedicação cristã e a motivação da lealdade cristã. Ou seja, nós dependemos da liderança do Senhor, da sua autoridade, para que possamos ter uma vida cristã íntegra, né? Para que a nossa dedicação a Ele tenha sentido, significado, motivados por Ele, somos leais a Ele. Continuando, essa autoridade, ou seja, a autoridade do Senhor Jesus, ela exige a obediência aos mandamentos de Cristo. Se Ele é autoridade, nós precisamos reconhecê-lo pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua santidade, não é? E obedecê-lo. Então, ela exige obediência aos mandamentos de Cristo, dedicação ao seu serviço. Ou seja, nós precisamos obedecer e praticando
a missão que Deus deixou para nós, não é? O serviço do Senhor. Fidelidade ao seu reino e a máxima devoção à sua pessoa como o Senhor vivo. Então, nós precisamos viver com fidelidade ao Senhor Jesus, nos devotar ao Senhor e reconhecê-lo como o Senhor de nossa vida que está vivo. A suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo. E toda a esfera da vida está sujeita à sua soberania. Amém? Então, os batistas não abrem mão disso. Tudo tem que estar aprovado de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo registradas nos evangelhos, na palavra de Deus. Toda interpretação, toda hermenêutica, interpretação da palavra que não estiver de acordo com o que Cristo disse, não tem significado. Nós precisamos seguir Cristo. Ele é a chave hermenêutica de toda a interpretação da palavra de Deus. É a autoridade sobre nós. Não tem outro. Ok? Vamos continuar? Segundo ponto, as Escrituras. A Bíblia fala com autoridade. A Bíblia fala com autoridade. Por quê? Porque é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, né? E como diz aqui, é a suprema regra de fé e prática. Porque é testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus, através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. É o que eu acabei de falar. A Bíblia fala com autoridade, ela é a palavra de Deus, é a suprema regra de fé e prática. A Bíblia ela é a testemunha fiel, inspirada, inspiradora dos atos maravilhosos de Deus, desde a criação, né? Onde Deus se revela a si mesmo, né? E a redenção que há em Cristo Jesus. Tudo é patenteado, ou seja, tudo tem verdadeiramente significado, é aprovado e referendado na vida por meio dos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. É o que eu tinha acabado de falar. É o Senhor Jesus Cristo que referenda todo o ensino bíblico. As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado de seu domínio. Na sua singular e ou seja, única revelação da vontade divina para a humanidade, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é a revelação de Deus. E ele tem uma vontade para que nós possamos obedecer. É a vontade de Deus, que é revelada por meio da Santa Palavra e da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra humanizada, né? Ele veio até nós. É o Verbo encarnado. Então, ele é a autoridade, a Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guia em todas as questões de fé cristã e dever moral. O indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia, com a mente aberta e com atitude reverente, procurando o significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, orientando a vida debaixo de sua disciplina e instrução. A Bíblia é uma preciosidade, é a revelação de Deus para nós. O Senhor Jesus Cristo é aquele que patenteia, aquele que referenda, é aquele que dá a palavra certa da interpretação, porque ele é a palavra que se encarnou, é o Verbo encarnado. Por isso que as Escrituras revelam a mente de Cristo. Não é? Então, nós temos que aceitar, o indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar essa Bíblia com todo respeito, com a mente aberta, com humildade,
com reverência, que é a palavra de Deus, procurando o significado das mensagens que estão na palavra, pesquisando, orando, pedindo ao Espírito Santo, que inspirou os homens para escreverem a Bíblia, para que te ilumine. E você vai ter uma vida, então, orientada pela palavra, debaixo da disciplina e da instrução da palavra. Nós, como batistas, valorizamos muito as escrituras sagradas, do Gênesis até o Apocalipse, ok? A Bíblia como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu e ele completou tudo que está registrado na palavra de Deus. Deixou os seus ensinos para nós seguirmos. E é esses ensinos que é a nossa regra regra autorizada de fé e prática. Tudo que nós cremos e praticamos deve estar referendado pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é autoridade, mas referendada pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos em frente? O Espírito Santo é outra autoridade. Está dentro desse item a autoridade. O Senhor Jesus Cristo como cabeça, a palavra de Deus como a mente de Cristo, a revelação de Deus escrita para nós. E agora o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo. Hoje, a presença ativa de Deus no mundo é por meio do Espírito Santo. Particularmente na experiência humana, na nossa experiência do dia a dia. É Deus revelando a sua pessoa e vontade ao homem. O Espírito Santo é a voz da autoridade divina. Ele fala ao nosso coração. Ele comunica, ele ilumina a nossa mente. É o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo. E é a autoridade, é a vontade de Cristo. É o Espírito de Cristo, sua autoridade, é a vontade de Cristo. Visto que as Escrituras são produto de homens que, inspirados pelo Espírito, falaram por Deus. A verdade da Bíblia expressa a vontade do Espírito, compreendida pela iluminação do mesmo. Esse Espírito é ele que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence, tornando assim efetiva a salvação individual através da obra salvadora de Cristo. Ele habita no coração do crente, como advogado perante Deus, intérprete para o homem. Ele atrai o fiel à fé e à obediência. E assim produz na sua vida os frutos de santidade e de amor. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, ele nos ilumina. Ele nos ilumina para entendermos as Escrituras. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim nós abrimos o coração para Cristo e a salvação acontece. Ele vem para dentro de nós, nos cela. Então, a obra salvadora de Cristo, ela passa a ter sentido porque o Espírito Santo, ele nos ilumina e nos mostra e nos convence e nos leva a esta fé maravilhosa de entregar tudo para o Senhor. Ele habita no coração do crente como advogado perante Deus, interessante, intérprete para o homem. Ele é uma bênção, o Espírito Santo. Ele atrai o fiel à fé, à obediência. E diz o texto que produz frutos, frutos de santidade e frutos do amor. Ou seja, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, que passa a ser autoridade em sua vida, aquele que dirige a sua vida, porque abriu o seu coração para Jesus, essa vida começa a dar frutos, começa a fugir do pecado, ele começa a caminhar na santidade, uma vida pura, e também amando o próximo. Há uma transformação no seu ser, no seu caráter, por meio do Espírito Santo. O Espírito procura alcançar a vontade e propósitos divinos entre os homens.
ele dá aos cristãos poder e autoridade para trabalho do reino e santifica e preserva os redimidos para o louvor de Cristo. Exige uma submissão livre e dinâmica à autoridade de Cristo e uma obediência criativa e fiel à palavra de Deus. Olha quanta coisa! Como é importante nós entendermos que é o Espírito Santo que nos leva a realizar a vontade de Deus, os propósitos divinos. Ele nos leva a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá autoridade para podermos trabalhar para Jesus, trabalhar no reino. Ele nos santifica, ou seja, ele nos separa, nos dá os dons, as capacidades, nos preserva, para que nós possamos viver para o louvor de Cristo. É a obra do Espírito dentro de nós. Mas ele exige uma submissão. Exige uma submissão. Você tem que pedir ao Espírito para que domine a sua vida e você seja submisso à palavra de Deus, aquilo que ele está te mostrando, está te orientando, está te revelando, está te iluminando. Submissão à autoridade do Senhor Jesus Cristo. É uma obediência criativa e fiel à palavra de Deus. Sem obediência, queridos, não há como você viver como Deus quer que você viva, não é? E, finalmente, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, revelando sua pessoa e vontade aos homens. Portanto, ele, portanto, interpreta e confirma a voz da autoridade divina. Então, é o Espírito Santo que tem que dominar a nossa vida, dominar a vida da igreja, e ele que nos inspira a compreendermos o Evangelho, ele nos ilumina para entendermos a palavra, nos dá os dons para que possamos ter autoridade para trabalhar para o Senhor, de modo que a nossa vida seja uma vida para o louvor de Cristo, onde o fruto do Espírito se revela em santidade, em amor. Então, nós reconhecemos o Espírito Santo como o próprio Deus em nós. Ele é autoridade, ok? Continuando? Agora vamos para o outro princípio batista. Vimos a autoridade. Autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo como cabeça, a palavra como a revelação do próprio Deus para nós, que tem a mente de Cristo, essa palavra interpretada corretamente por meio do Senhor Jesus Cristo, não é? Que é a palavra encarnada, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus atuando no mundo hoje, em nossas vidas, nos levando a viver uma vida como ele gostaria que vivêssemos para o louvor do Senhor. Agora vamos para o outro ponto importante dos princípios batistas, o indivíduo. O indivíduo. Ah, queridos, é muito precioso esse princípio. Você tem que aprender a valorizar cada um. O número mais importante é o número 1. Cada pessoa vale mais que o mundo todo. Vamos em frente? Seu valor. A Bíblia revela que cada ser humano é criado o quê? À imagem de Deus. A Bíblia revela isso. Ele é criado à imagem de Deus. É único, precioso e insubstituível. Criado ser racional, cada pessoa é moralmente responsável perante Deus e perante o próximo. O homem, como indivíduo, é distinto de todas as outras pessoas. É algo distinto, único. Lá no ventre de nossa mãe, nós já fomos formados de forma única, irrepetível. Características, o nosso DNA, a nossa digital é única, para podermos louvar a Deus de forma única. Então, como pessoa, ele é unido aos... O homem, como indivíduo, é distinto de todas as outras pessoas. Como pessoa, ele é unido aos outros no fluxo da vida, pois ninguém vive nem morre por si mesmo. Em que pese nós sermos tão únicos e especiais como indivíduos, nós fomos criados para vivermos unidos aos outros, e não no isolacionismo. Cada um cooperando com seus dons para que a coletividade seja abençoada. Ele é unido aos outros no fluxo da vida, pois ninguém vive nem morre por si mesmo.
e para si mesmo. A Bíblia revela que Cristo morreu por todos os homens, todos. O fato de ser o homem criado à imagem de Deus e de Jesus Cristo morrer para salvá-lo é a fonte da dignidade e doa valor humano. Queridos, olhe bem, Deus ama a todos, cada ser humano. E o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um. Então aí está a fonte da nossa dignidade e do nosso valor, por cada um. Ele tem direitos outorgados por Deus, nós, os seres humanos, o indivíduo. E cada um tem direitos outorgados por Deus, de ser reconhecido e aceito como indivíduo, sem distinção de raça, cor de pele, credo ou cultura. O ser humano tem valor como indivíduo, independentemente de tudo, de ser parte digna e respeitada da comunidade, de ter a plena oportunidade de alcançar o seu potencial. Então, os batistas valorizam cada ser humano, independentemente de raça, cor, credo, condição social, cultura, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor Jesus Cristo morreu para salvar cada um de per si, e não coletivamente, de cada um. Cada indivíduo foi criado à imagem de Deus e, portanto, merece respeito, consideração, como uma pessoa de valor e dignidade infinita. Isso é muito forte, isso é muito importante. É assim que os batistas pensam. Ok? Vamos em frente? Vamos lá. Sua competência, a competência do indivíduo. O indivíduo, porque é criado à imagem de Deus, torna-se responsável por suas decisões morais e religiosas. Ele é competente, sob a orientação do Espírito Santo, para formular a própria resposta à chamada divina, ao Evangelho de Cristo, para a comunhão com Deus, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, nós somos responsáveis por nossas decisões morais e religiosas. O Senhor respeita isso. E nós temos que decidir o que nós queremos. O Senhor nos chama, por meio do Evangelho, para termos comunhão com Ele, para crescermos na graça e no conhecimento do próprio Senhor, da sua palavra. Mas nós temos que decidir, nós temos que querer. Não somos robôs, né, ou fantoches. Somos seres humanos com nossas competências e responsabilidades. Continuando, estreitamente ligada a essa competência está a responsabilidade de procurar a verdade. Eu tenho que procurar a verdade. E, encontrando-a, agir conforme essa descoberta e partilhar a verdade com outros. É minha responsabilidade. Se eu encontro algo bom, algo que me fez bem, eu tenho essa responsabilidade de passar para o meu próximo. É o Evangelho que transforma a nossa vida. Então, nós somos competentes para entender a palavra, para buscar a verdade e a responsabilidade de decidir a favor de Cristo e de transmitir aos outros. Embora não se admita coação no terreno religioso, o cristão não tem a liberdade de ser neutro em questões de consciência e convicção. Isso é importante. Não podemos ficar em cima do muro com relação a questões de consciência e convicção. Não podemos admitir coação, pessoas que são coagidas por meio de líderes que sabem usar com maestria e manipular a palavra e manipular as emoções das pessoas, e coagindo as pessoas a determinadas posições e pontos de vista. Nós não podemos nos deixar sermos coagidos. O cristão não pode ser neutro. Ele tem que estar sempre alinhado com os princípios do seu Senhor. Ah, não quero dar opinião, não tem nada a ver com isso. Não, qual é a sua opinião sobre isso? O que o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso? Não é? Essa é a minha opinião.
ok? Consciência, convicção, você tem o direito de ter a sua opinião, de acordo com a palavra de Deus. Cada pessoa é competente e responsável perante Deus, nas próprias decisões e questões morais e religiosas. Muito bom, não é? Esse é o outro princípio, que está dentro da questão do valor do indivíduo, da sua competência. Continuando. Sua liberdade. Ainda sobre o indivíduo. Sua liberdade. Os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, liberdade plena, de religião, de todas as pessoas. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar sua crença, propagar e ensinar a verdade como a entenda. Coisa bonita, né? Liberdade. Sempre respeitando direitos e convicções alheios. Respeitar que as pessoas podem pensar diferente de você. Sempre respeitando direitos e convicções alheios. Cultuar a Deus tanto a sós quanto publicamente. Nós cremos que isso é uma liberdade. A pessoa tem que ter esse direito de cultuar a Deus tanto a sós quanto publicamente. Tem que ter esse direito, essa liberdade. Convidar outras pessoas, tem que ter liberdade para poder falar com as pessoas e convidá-las para o Evangelho. Convidar para participar nos cultos, outras atividades de sua religião. Possuir propriedade e quaisquer outros bens necessários à propagação de sua fé. Então, nós podemos ter liberdade de comprar, de construir o nosso templo para que a nossa igreja ali possa se reunir. Nós somos a favor da liberdade religiosa em todos os sentidos. Tal liberdade não é privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado, nem pelo Estado, nem por qualquer outro grupo religioso. É um direito otorgado por Deus. Liberdade. Nós preservamos isso de consciência para aceitar, para rejeitar, né? Respeitar as opiniões diferentes da nossa, liberdade para cultuar, liberdade para convidar pessoas, liberdade para comprar propriedades para para ajudar a igreja na sua missão, não é? Construir seus templos. Liberdade. Cada pessoa é livre perante Deus em todas as questões de consciência e tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião, bem como de testemunhar sua fé religiosa, respeitando os direitos dos outros. Coisa bonita, né? Isso aí é ser batista. Ser batista é ser moderno, é ser democrata, é ser a favor da liberdade de consciência, a liberdade dos outros, é respeitar a opinião. Ou seja, ser batista é um avanço, é um progresso na humanidade. E isso desde o seu início, há mais de 400 anos atrás. E teve uma influência poderosa no mundo ocidental, esses princípios. Graças a esses princípios, nós alcançamos níveis bem elevados como sociedade humana. Mesmo? Vamos em frente? Vamos lá. O sacerdócio do crente, para encerrar. Depois que nós vemos todos aqueles princípios sobre o indivíduo, né? Primeiro foi sobre a autoridade, nós já vimos. Quem são as autoridades? A autoridade para os batistas, o valor do indivíduo. E agora, para fechar, o sacerdócio do crente. Cada homem pode ir diretamente a Deus em busca de perdão através do arrependimento e da fé. Ele não necessita para isso de nenhum outro indivíduo, nem mesmo da igreja. Ou seja, cada homem pode ir diretamente a Deus em busca de perdão através do arrependimento e da fé. Ele não necessita de outro indivíduo ou mesmo da igreja. Entenderam? Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus. Somente Jesus. Não tem outro caminho. Depois de tornar-se crente, a pessoa tem acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo. Há alguma dúvida disso?
E essa é uma verdade tão poderosa e tão libertadora, porque nós não dependemos mais de um clero, de uma elite religiosa, dos entendidos, daqueles que se consideram os líderes e um intermediário entre nós e Deus. Cuidado com isso. Cuidado, há muita religião assim. E há muitas pessoas que querem ter um pai espiritual para fazer essa ligação com Deus, se desvalorizando. Deus valoriza o indivíduo. Você que tem Jesus no coração, você tem acesso direto ao trono de Deus. Continuando. Ela entra no sacerdócio real, que lhe outorga o privilégio de servir a humanidade em nome de Cristo. Né? Então, nós temos esse direito. Através do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser um sacerdote do rei. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a salvação, ela, além de nos dar esse sacerdócio, nos dá o privilégio de poder servir a humanidade. O sacerdote é para servir, sabia? Você vai começar a orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, abençoar as pessoas, como sacerdote de Cristo, em nome de Cristo. Deverá partilhar com os homens a fé que acalenta e servi-los em nome e no Espírito de Cristo. Nós vivemos para isso, nós temos contato direto com o trono do Senhor para abençoar aqueles que estão em nossa volta, para falar da fé que transformou sua vida. O sacerdócio do crente, todo crente é o sacerdote do crente, portanto, significa que todos os cristãos são iguais. Todos os cristãos são iguais perante Deus e na fraternidade da igreja local. Não tem ninguém superior ao outro. Todos nós somos sacerdotes. Cristo está no nosso coração, ele é o único caminho, e o sacerdote é aquele que tinha contato com Deus. Ele intermediava, ficava entre o povo e Deus. Isso no Velho Testamento. Agora acabou o sacerdócio humano. Quando Jesus entra no nosso coração, cada um de nós passa a ser sacerdote para abençoar aqueles que estão ao nosso redor e orar por eles e levar a palavra para eles. Todos nós somos iguais. O único que é o sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós, os batistas, temos isso como um princípio importantíssimo. E baseado nesse princípio, nós não aceitamos um grupo dentro da igreja que seja aqueles que decidem tudo sobre a igreja. Não. Todos nós temos a mesma dignidade como seres humanos e todos nós temos o mesmo ministério como sacerdotes. Deu para entender? Continuando. O sacerdócio do crente, portanto, significa que todos os cristãos são iguais perante Deus e na fraternidade da igreja local. Cada cristão tendo acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, é seu próprio sacerdote. E tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas. Sacerdote existe para abençoar pessoas, para levar as pessoas a conhecerem a Deus. E assim como você, um dia, se tornar também um sacerdote. Orar, abençoar e ajudar as pessoas ao seu redor, amando-os como Cristo assim nos determinou. Amando a Deus e ao próximo. Ok? Então, queridos, dessa forma nós encerramos esta 14ª aula, na qual nós vimos a autoridade para os batistas, né? O Senhor Jesus Cristo, a palavra e o Espírito Santo. O valor do indivíduo que tem competências e tem responsabilidades. Cada indivíduo é precioso, porque cada um foi criado por Deus de forma única, à sua imagem e semelhança. E agora o terceiro princípio, o sacerdócio do crente. Todo crente tem o seu coração transformado pelo Evangelho. Jesus é o Senhor da sua vida. Por isso ele tem, em nome de Jesus, ele tem contato direto com Deus Todo-Poderoso no trono de graça e fala com Deus. Não precisa de intermediários humanos, nem de entidades religiosas alguma,
nem de guias, nem de santo, nem de padre, nem de pastor, nem de bispo. Você tem Jesus. Por meio de Jesus, você vai direto ao trono de graças. Pedir ao Senhor e agradecer ao Senhor e viver para o Senhor. Deus lhe abençoe. Eu espero que você tenha entendido e você possa, a partir de hoje, não é, ter uma compreensão mais clara sobre esses princípios. Na próxima aula, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre outros princípios batistas, ok? É o que eu tenho para você nesse momento. Continue estudando a apostila, continue vendo as aulas. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, ou mesmo telefonando, ou marcando um gabinete comigo para conversar, tá bom? Deus a todos abençoe ricamente, queridos alunos. Um abraço.